Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus, e o filme de hoje é Corajosos, de 2011, o que é um pouco irônico porque o tema central desse filme é paternidade e eu tô lançando esse vídeo praticamente às vésperas do Dia das Mães. Mas enfim, deixa um like no vídeo e compartilha para ajudar na divulgação. Se você gosta do conteúdo, considera se inscrever no canal Ponte do Reino e deixar o sininho ativo para você ser notificado sempre que sair um vídeo novo por aqui. Agora sim, bora criar algumas pontes com Corajosos. O filme começa com um carro sendo roubado e o dono se arriscando para recuperá-lo. O bandido acaba fugindo depois dele bater o carro numa árvore e aí depois de todo esse susto a gente descobre que o dono não estava tentando recuperar o carro simplesmente, mas ele estava preocupado sim com o seu bebê que estava no banco de trás. Isso já dá todo o tom do filme, né? Não se preocupe com o carro. Eu não tô preocupado com o carro. Meu Deus. E já me faz pensar no que um pai amoroso não faria pelos seus filhos. Ele arriscaria a própria vida para salvar a deles, e é exatamente isso que Deus, nosso Pai, fez por cada um de nós. Pouco depois a gente conhece o Adam, que é o personagem principal e um dos policiais. Aliás, nesse filme vários personagens são policiais. Ele não passa muito tempo com os filhos e numa determinada situação a sua filhinha pede para dançar com ele e ele fica com vergonha e diz para ela: Emily, aqui é um estacionamento, as pessoas não dançam aqui. Pai, por favor, só essa música, vem, pai. Emily, as pessoas vão ver a gente. Tudo bem, elas não se importam, papai, por favor. Olha só, você dança e eu fico te olhando. Tem certeza que não quer dançar? Eu tô dançando com você no meu coração, amor. E não é exatamente isso que a gente diz para Deus muitas vezes. A gente não deixa de obedecê-lo por vergonha do que as outras pessoas vão dizer ou pensar. E aí a gente vira para Deus e diz: não, mas eu tô me ajoelhando no meu coração. Eu tô erguendo as mãos do meu coração. Eu estou gritando de alegria por dentro. Mas a gente não devia ter vergonha de Deus, e todas as vezes que a gente tem e não o obedece por causa disso, a gente acaba se arrependendo. E não é diferente com o Adam, que também se arrepende porque naquela mesma semana a sua filhinha sofre um acidente trágico de carro e acaba morrendo. A família dele fica desolada, mas ele busca forças em Deus para lidar com a situação do luto e também para ser um pai melhor para o seu filho primogênito, a quem ele promete até correr com ele, que era algo que ele detestava fazer, mas enfim, ser pai envolve sacrifícios que no fim valem a pena. Já o Shane, que é o policial parceiro do Adam, também se arrepende. No começo do filme ele chega a dizer numa conversa sobre pais: um dia ele me disse: é melhor não te pegar bebendo. Tava com uma cerveja na mão quando disse. Minha mãe ficava perturbando ele. Até o dia que se divorciaram. Não é que eu não ame meu pai, mas é difícil respeitar um hipócrita. Só que no fim ele é tão hipócrita quanto, né? Ele assina aquele documento junto com os demais sobre ser um pai melhor, mas ele vivia retirando parte das drogas apreendidas para revender para os traficantes e tirar uma graninha extra. Só que ele é pego, né? Inclusive pelo seu próprio parceiro. E o Adam, apesar disso tudo, o visita na prisão, ainda se importa com ele e promete que vai cuidar do seu filho. Veja, fazer a coisa certa nem sempre é fácil, mas é o jeito do reino e eu tenho certeza que se você fizer essa opção, você não vai se arrepender. Falando em fazer a coisa certa, um outro personagem interessante desse filme é o Ravi, um pai de família que no início do filme perde o seu emprego e acaba trabalhando para o Adam por uma coincidência após ele pedir a ajuda de Deus. Quem disse que eu estava construindo uma cabana? Você? Quem disse que eu ia pagar 150 por dia? Você? O quê? Como sabia que eu me chamava Javier? Eu achei que seu nome era Javier. E é. E claro, Deus responde às suas orações. Quando um pouco mais pra frente no filme ele consegue um emprego fixo, graças a uma indicação do próprio Adam, ele trabalha lá por um tempo e é chamado pelo seu chefe,
que oferece para ele uma promoção, só que ele precisaria fazer uma coisa ilegal para isso. E aí o Ravi fica pensando de um dia para o outro, fica com um pouco de medo de perder o emprego, mas ele decide sim fazer a coisa certa e se nega terminantemente a fazer aquilo. O seu chefe então revela para ele que era tudo um teste e que ele foi o único a passar por ter sido honesto, né, ter dado aquela resposta para ele, e assim é ele que fica com essa promoção no fim das contas. Às vezes a gente não entende muito bem como fazer as coisas do jeito de Deus vai nos ajudar. Na verdade, às vezes parece exatamente o oposto, né? Mas eu digo para você que mesmo que você perca realmente o seu emprego por ser honesto, ou então você não passa numa prova porque você decidiu não colar, ainda assim, de alguma forma, isso é a melhor coisa que poderia acontecer com você. Sabe o que pode acontecer com seu emprego aqui? Sim, senhor, eu sei. Javier, posso apertar sua mão? Meu jovem, você me deu a resposta certa. Procuro alguém para gerenciar o transporte e estoque e, sinceramente, você era a última pessoa da minha lista. Mas preciso de alguém de confiança. Você aceita o cargo? Um outro policial, o David, que no início do filme é chamado de novato, acaba confessando em um determinado ponto do filme que ele também era pai. Ele tinha uma filhinha de 4 anos que ele havia abandonado, assim como a mulher, que era uma líder de torcida que ele havia engravidado na época da escola. É interessante que diante dessa situação, o policial Nathan confronta ele com o evangelho. Eu acho isso curioso porque, na verdade, aquilo que Jesus fez por nós é a resposta para todas as situações, mesmo as mais difíceis. E se você deixar Jesus agir na sua vida, no seu coração e obedecer a Deus naquilo que Ele orienta você a fazer, certamente você vai ter um resultado melhor, mesmo que seja um pouco mais difícil às vezes. Afinal, a porta é pequena e o caminho é estreito, mas eles levam à salvação. Ser homem também é assumir responsabilidades. Qualquer idiota pode ter um filho. Cansei de me sentir culpado. Deixa eu te falar uma coisa. Você é culpado. E falando no Nathan, ele também tinha suas próprias dificuldades. Ele também havia sido abandonado pelo seu pai quando ainda era criança. Na verdade, ele nunca o conheceu pessoalmente e o pai já havia morrido. Mas ele guardava muito rancor e mágoa no seu coração e ele acaba indo no túmulo dele e o perdoando. Além disso, ele também tem uma situação com a sua filha adolescente que está querendo sair com um rapaz mais velho e ele acaba aconselhando ela em amor e ela compreende e aceita fazer a vontade do seu pai. Jade, se confiar em mim de coração e permitir que eu aprove qualquer jovem que quiser ter mais do que amizade com você, eu prometo cuidar de você e te dar toda a minha bênção quando Deus nos mostrar o rapaz certo. Enfim, dá pra ver nesse filme um monte de situações difíceis da paternidade, mas todas elas são superáveis se você estiver disposto a obedecer o jeito de Deus de fazer as coisas. Claro, a resolução lá que eles assinam em grupo, né, sobre ser um pai melhor é bonita e tal, mas se isso fosse só teoria, não ia ter poder nenhum para mudar a vida deles ou das suas famílias. Mais importante do que o papel ali assinado é a prática todo dia, especialmente nessas situações mais difíceis de lidar. E eu diria que de todas as situações do filme, a mais difícil de todas é a do Adam, porque ele tem que lidar com o luto da sua filhinha que era tão nova, né? E ainda lidar com as dúvidas da sua esposa depois disso, que chega a perguntar para ele. Sabe, acho que erramos ao deixá-la ir pra festa. Se eu tivesse falado não, ela ainda estaria aqui. Vitória, não faz assim. Então me diz por que ela teve que morrer e aquele bêbado continuar vivo. Por quê? Por quê? E aí, diante de uma situação dessas, às vezes a gente ainda diz que isso foi a vontade de Deus. Cara, não foi a vontade de Deus, não era para ser assim, Deus não queria que essas coisas acontecessem, Ele fez todas as coisas boas, a morte não existia, tudo isso só aconteceu por causa do pecado do ser humano que nos separou de Deus e colocou toda essa sorte de coisas ruins no mundo. Mas para enfrentar tudo isso, Deus se encarnou na pessoa de Jesus e ainda morreu no nosso lugar para que, assim como Ele ressuscitou dos mortos, nós também pudéssemos ressuscitar
acreditar, crendo no que Ele fez por nós e um dia nos encontrarmos novamente e vivermos para todo sempre. E é isso que consola o nosso coração e nos permite continuar caminhando mesmo diante de uma situação tão horrível como essa. Você sempre vai ter a escolha de se zangar por aquilo que você perdeu ou então de ser grato por aquilo que você teve, pelo tempo que você teve. Ele não promete uma explicação, mas ele promete caminhar conosco durante a dor. E a escolha difícil para você é se você vai ficar zangado pelo tempo que não teve com ela ou agradecido pelo tempo que teve. E ainda tem a situação do garoto, né, que se envolve numa gangue, e eu acho curioso que eles se chamam ali de família num determinado momento do filme, só que aquilo não é família, né, eles se agridem e se ameaçam o tempo todo, família tá longe de ser isso, e a gente vê exemplos bons de família ao longo de todo o filme, não só das famílias nucleares, mas da amizade, né, da família que se estende para outras famílias, porque ser família é amar e acolher mesmo diante das falhas. Claro, tem punição para aquilo que se fez de errado diante da lei. O garoto, assim como o parceiro do Adam, acabam o filme na prisão. Mas também tem misericórdia para eles diante do arrependimento. Eles são visitados, cuidados, orientados. Isso sim é família. Nós somos levados à correção e acabamos nos tornando pessoas melhores. Deixa eu te dizer uma coisa, essa dorzinha que tá sentindo não vai ser nada comparado ao que a gente vai fazer se você tentar sair ou trair um de nós. É da família agora. Família. É, isso aí. Seja bem-vindo. Valeu. O filme termina com um discurso do Adam numa igreja, mas não era simplesmente um discurso vazio ou um monte de letra num papel assinado. Ele provou ao longo de todo o filme aí que ele estava disposto a pagar o preço da responsabilidade que vem com o fato dele ser pai. E também estava ciente do legado que ele estava deixando com isso. Ser pai é uma grande responsabilidade que deve ser levada muito a sério, mas também é uma grande bênção, porque você vai acabar influenciando uma geração inteira a partir do seu legado. Exige coragem para você não apenas ouvir, mas praticar a vontade de Deus, mas você também vai acabar comprovando quão boa, agradável e perfeita é essa vontade, a vontade do nosso Pai. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. E o Ponte do Reino de hoje foi uma homenagem especial para os Homens de Coragem, que é um ministério da Mocidade para Cristo do Brasil. Você sabia que muitos homens no nosso país já assinaram uma resolução praticamente idêntica a essa do filme? E você também pode fazer parte disso. Basta você se informar como no site homensdecoragem.org.br e fazer a diferença na próxima geração, começando pela sua própria família. Segue também o Ponte do Reino nas redes sociais e, claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.